Quero compartilhar com vocês essa mensagem, essa palavra que Deus nos deu durante essa semana. Tem como tema a ressurreição. É possível? A primeira pergunta, é possível? Mas tem perguntas que se seguem a esta. Se é possível, você crê? Ou se você não crê, é porque não é possível? São perguntas que nós precisamos responder diante de Deus, a nós mesmos, como indivíduos e até como família, e principalmente como igreja. Nós precisamos responder a perguntas como estas. Eu quero te convidar então a abrir suas Bíblias ou as ligá-la na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. É um capítulo um tanto quanto longo na leitura, são 58 versos. Não vai dar tempo, obviamente, de nós lermos e até estudarmos detalhadamente cada um desses versos, mas com certeza o Espírito Santo vai nos conduzir e vai nos levar a um objetivo que está no coração do Pai, para que nós tenhamos, então, aumentada a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor na pessoa do Senhor Jesus e naquilo que é a pregação do Evangelho. Diz assim a palavra de Deus, inicialmente vamos ler do verso 1 até o 6. Irmãos, o apóstolo Paulo está escrevendo aos corintianos, ele diz assim: venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. E eu quero abrir um parênteses aqui e fazer minhas as palavras do apóstolo Paulo a você, querida comunidade cristã Ecoville. Eu quero lembrar do evangelho que nós, os pastores, já temos ensinado a vocês, cada um dos membros desta igreja, cada um dos membros deste rebanho. E também eu quero dizer que nós temos anunciado esse mesmo evangelho e temos a ousadia de dizer, como o apóstolo Paulo, o evangelho que nós vos anunciamos. E como elogio a cada um de vocês, querida igreja, queridas ovelhas, vocês receberam esse evangelho e vocês têm perseverado neste evangelho. Ou não? Será que o nosso trabalho como pastores foi em vão? E você não tem perseverado? Se tem acontecido algum tropeço na perseverança da prática, da vida desse evangelho que vocês receberam, eu quero te dizer que aqui agora, hoje é o dia para você dar um tempo e retomar de onde parou. A Bíblia diz no livro do Apocalipse, no capítulo 2, quando o Senhor escreve à igreja de Éfeso, ela diz onde parou. Ele diz que tenho contra vocês, igreja de Éfeso, que vocês abandonaram o primeiro amor. Lembram-se de onde caíram e voltem à prática das primeiras obras. Então o Senhor dá uma chance para, se for o caso de qualquer um de nós que tem tropeçado, que tem se distraído de alguma forma, ou por aflição, ou por medo da circunstância, seja como for, mas dá tempo de você voltar então à perseverança deste evangelho que nós temos te ensinado e que vocês têm recebido e têm perseverado. E ele diz no verso 2, por ele também, por este evangelho, sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão, como nós já temos dito. Verso 3, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia. E ele enfatiza, segundo as Escrituras.
E ele diz também ainda, no verso 5, como prova de que ele ressuscitou, apesar de ter passado pela morte, mas que houve a ressurreição, ele diz que apareceu a Cefas. Para quem ainda não está acostumado com a linguagem ou com as línguas usadas na palavra de Deus, queridos, esse mesmo Cefas é o mesmo Pedro, o mesmo apóstolo Pedro, para que nós saibamos. Cefas, então, é o nome de Pedro no latim, amém? E Pedro é o nome dele na língua grega. Então, queridos, é a mesma pessoa. E aqui Paulo está dizendo que o Senhor apareceu a Pedro, que ele apareceu a Cefas, e depois aos 12, e que apareceu aos outros discípulos também. E diz mais ainda no verso 6, depois disto, ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, obviamente nos dias de Paulo. Porém, alguns já dormem, ou seja, alguns já passaram pela morte também. Mas há testemunho registrado de Pedro, há testemunho registrado dos 12 apóstolos, há testemunho registrado de 500 irmãos, pelo menos, que viram Jesus. Para não dizer dos soldados, para não dizer das autoridades daqueles dias, que viram a Jesus. E há testemunho registrado na história, que viram a Jesus depois dele ter sido crucificado. Isso, queridos, é a prova de que ele ressuscitou. Glória a Deus, aleluia, porque como está escrito, ele venceu a morte, ele é o primogênito dos ressurretos, e por isso nós temos sim esperança, apesar de termos a realidade de passar pela morte, temos sim a esperança, a promessa da palavra de Deus, porque assim como Cristo ressuscitou, nós também podemos enfrentar a morte e ter a dádiva da ressurreição, a solução até mesmo para a morte, mas isso é somente para aqueles que crerem em Jesus como Senhor e Salvador, é somente para aqueles que forem atingidos pelo derramamento da graça de Deus, por este evangelho que os apóstolos pregaram e nós também estamos pregando. Olha só, queridos, num momento como esse, estamos falando de morte, também de ressurreição, sem dúvida nenhuma, mas estamos falando de morte, e é preciso que nós estejamos preparados para enfrentar um momento como esse, em que as pessoas se afligem e temem a morte, têm medo da morte, e até mesmo alguns de nós somos assaltados por essa ameaça que paira através dessa epidemia, principalmente, não somente da Covid-19, mas também de toda e qualquer outro tipo de doença, de enfermidade que pode nos acometer, ou até mesmo de acidentes, ou até mesmo por violência que pode acontecer, como nós temos visto nos jornais, como nós temos visto anunciado pelas mídias. Então, queridos, é preciso sim que nós estejamos preparados para lidar com esse assunto tão triste, com esse assunto tão difícil que é a morte. Porque certamente, diz o provérbio popular, a maior certeza da vida é a morte. Porque está escrito também na palavra de Deus que o salário do pecado é a morte. E está escrito também que todos pecaram. Por isso nós podemos afirmar com ousadia, com coragem, para que esse mundo saiba que a única solução, há uma solução para a morte, que é a ressurreição em Cristo Jesus. Mas é preciso nós entendermos por que o apóstolo Paulo, aqui nesse capítulo 15, escrevendo aos Coríntios, ele está falando de morte e de ressurreição. Se nós olharmos para os capítulos anteriores, capítulo 14, capítulo 13, capítulo 12, nós vamos entender que o apóstolo Paulo está falando do mover de Deus, do capítulo 12 até o 14. Ele começa no capítulo 12 falando dos dons espirituais. Ele intercala no capítulo 13 falando do amor.
E ele quer dizer que o amor está bem ali no meio de um capítulo 12 e de um 14, exatamente para provar que o amor é superior até mesmo aos exercícios dos dons. O amor é superior até mesmo à unção que nós temos, não apenas para pregar, mas também para impor as mãos e trazer a cura para aqueles que estão doentes, sejam de enfermidades físicas ou até mesmo de enfermidades emocionais ou espirituais. E ele termina no capítulo 14, voltando ao assunto do exercício dos dons, trazendo a organização da prática da vida, do exercício dos dons na igreja. Então, ele diz que o amor é superior, e ele termina o texto no capítulo 13 dizendo, de tudo isto permanece, pois, a fé, a esperança e o amor. Mas o mais importante desses três é o amor. E aí no capítulo 15, então, ele insere o assunto do tratamento com a morte e com a ressurreição. Acontece também que havia um contexto religioso, naqueles dias que Paulo está escrevendo essa carta aos Coríntios, e havia uma religião chamada dos saduceus. E essas pessoas, eles não criam na ressurreição, mas a incoerência que eles demonstravam na pregação de não crerem na possibilidade da ressurreição, trazia também eles fazerem orações pelos mortos. Ora, se eles não criam na ressurreição, então para que orar pelos mortos? É óbvio que é uma incoerência. E por isso o apóstolo Paulo traz uma defesa, faz uma apologia na realidade de que a ressurreição é possível de ser alcançada para aqueles que creem no evangelho anunciado, no evangelho que Jesus veio trazer. E eu creio, eu não sei você, meu irmão, minha irmã, mas eu creio que esse é um momento em que nós precisamos tratar desse tema. Não porque nós estejamos nos preparando para morrer, é claro que não, nós não queremos morrer, nem eu quero, e com certeza nem você quer. Mas nós precisamos lidar com esse assunto para que a nossa fé esteja bem consolidada, bem fundamentada na promessa de Deus, na palavra de Deus, porque então teremos fé na promessa, no cumprimento da palavra de Deus, e teremos também esperança de que há solução, mesmo que tenhamos que enfrentar a morte, seja por nós mesmos, ou seja, por alguém muito próximo a nós. Amém? Você está disposto a dar sequência nessa proposta, então, do desenvolvimento desse tema, ressurreição? É possível? Você crê? Olha o que o apóstolo diz no verso 12, falando exatamente daquilo que eu citei do contexto da época. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Essa é a afirmação do apóstolo Paulo, e essa é a afirmação que nós, os pastores, fazemos, não apenas para esta igreja, mas para esta geração. Se não crerem que há ressurreição de mortos em Cristo, através da anunciação, através da pregação do Evangelho, é vã a fé, é vã a pregação. Verso 17, verso 18. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Olha só, queridos, quando ele diz que pereceram,
em palavras mais simples, mais simplificadas que nós entenderemos bem, é que eles não foram para o céu, é que eles não foram para Deus, é que eles não se juntaram para Deus depois de terem morrido. É isso que Paulo está dizendo, que se eles não creem na ressurreição, então a morte acabou com tudo. E se vocês forem olhar, querida igreja, essa não é apenas uma pregação dos saduceus, nos dias do apóstolo Paulo, mas essa realmente é uma afirmação filosófica do nosso mundo, na nossa geração, hoje no século 21. Acredita-se que a morte é o fim de tudo e que depois da morte não tem mais nada. Há aqueles que não acreditam nem mesmo na existência do inferno. Ora, se não acreditam na existência do inferno, também não acreditam na existência do céu. E se não creem na existência do inferno e do céu, também não creem em Deus. E por isso, eu creio que essa palavra é muito atual e que nós devemos estar com ela bem afiada na nossa boca. Queridos, domingo passado nós falamos sobre esperança ou desespero. E é preciso que a igreja do Senhor, nesses dias, seja um arauto da pregação que traz esperança, da pregação que muda a perspectiva de fé das pessoas, da pregação que traz o anúncio do Evangelho, que traz o anúncio da salvação em Cristo. E meu irmão, minha irmã, você não pode ficar desatento. Às vezes, até por causa desse distanciamento, nós os pastores perdemos o referencial de avaliação de como vai a vida de fé de cada um de vocês. E eu até mesmo gostaria de propor que vocês, através dos meios de comunicação que hoje nós temos de forma profícua, e que vocês nos deem um retorno, para nós podermos ter essa avaliação. Muitas vezes isso nos traz preocupação, talvez vocês até estejam bem, mas nós não sabemos. Então é preciso que a comunicação seja retomada para conosco, os pastores queridos, para que através dos meios eletrônicos, de redes sociais, então, por telefone, que vocês falem conosco, que vocês deem um retorno. Vocês têm assistido à live, vocês têm participado do culto junto conosco. Nós estamos aqui numa pequena equipe apenas para fazer a gravação online, para fazer a gravação da live, mas vocês têm cultuado a Deus junto conosco? Eu creio que sim, mas nós não sabemos dizer, nós não sabemos afirmar, porque esse distanciamento está nos trazendo até mesmo uma falta de comunicação. E eu estou pedindo em nome dos pastores que vocês se comuniquem conosco. Olha só, queridos, precisamos tratar desse assunto, porque querer morrer, ninguém quer. Eu também não quero, nós não queremos. Mas sabemos que um dia vai acontecer. Então, não há necessidade, não há possibilidade de nós vivermos preocupados com essa ameaça que paira sobre nós e deixarmos de viver o verdadeiro evangelho da implantação do reino de Deus. E eu quero ler ainda o verso 19, que diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens, de todos os homens. Então, queridos, nós precisamos nutrir, nós precisamos alimentar a nossa esperança, a nossa fé no porvir, para que possamos então enfrentar um momento difícil como esse. Mas aqui vai a boa notícia. A partir do verso 20, o apóstolo Paulo diz assim: mas de fato, não apenas porque muitas testemunhas viram Cristo ressurreto, mas porque de fato está registrado nos anais da história, e principalmente na palavra de Deus. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Primícias quer dizer que Ele foi o primeiro a vencer a morte, e quer dizer que Ele abriu a porta, Ele abriu um caminho para que nós também possamos vencer a morte. E Ele explica o porquê. Verso 21 diz assim: visto que a morte veio por um homem, está se referindo a Adão, e porque Adão pecou, nós somos geração através de Adão, nós também pecamos. Visto que a morte veio por um homem,
também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Assim como veio a morte pelo pecado de um homem, veio também a salvação, a ressurreição, pela vida, pela justiça de um homem, falando de Jesus, obviamente. Verso 22, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim. É impressionante quando a gente fala escatologicamente dos tempos do fim. Algumas pessoas, e até mesmo alguns irmãos, não gostam de ouvir, ou até mesmo têm medo de ouvir. Mas olha a afirmação do apóstolo Paulo, verso 24. E então virá o fim. Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Verso 25, porque convém que ele reine até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos pés. Lembrando, queridos, que em outra parte a Bíblia fala que Cristo é o cabeça e a igreja, os membros, o seu rebanho, formam o corpo. Então, Cristo é o cabeça, mas nós somos o corpo. E pensem comigo, o que a Bíblia está afirmando, que ele vai pôr todos os inimigos debaixo dos pés, por estrado dos pés. Ora, os pés estão ligados ao corpo, assim como o corpo está ligado à cabeça. Então é Cristo que põe todos os inimigos debaixo dos nossos pés. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos autoridade. Nós fomos autorizados por Cristo, em nome de Jesus, para vencer todos os inimigos, para vencer todas as tentações, para vencer o pecado. Até mesmo quando nessa ocasião que estivermos também glorificados com Cristo, e então teremos para todo sempre a vitória garantida, mas podemos tomar posse da vitória desde os dias de hoje, desde já, em nome de Jesus. E ele fala no verso 26, o último inimigo a ser destruído é a morte. Olha só, queridos, nós pensamos, principalmente os que são chamados de cristãos, ou de crentes, ou de evangélicos, muitas vezes pensamos que o nosso maior inimigo é o diabo. Eu quero te dizer que o diabo não é, ele é um grande inimigo, sem dúvida nenhuma. E é preciso que nós tenhamos atenção com ele. Mas ele não é o nosso maior inimigo. Eu diria que o nosso maior inimigo, no momento, é o pecado. No momento, é a vontade da carne. Mas, de fato, tudo isso leva-nos a vencer ou a ser derrotados pelo nosso maior inimigo, que é a morte. Então, queridos, o último inimigo a ser vencido é justamente a morte. E a única forma de vencer esse último inimigo, que é a morte, é através da ressurreição. E só podem alcançar a ressurreição, só podem passar por essa porta da ressurreição, aberta por Jesus, aqueles que crerem no Evangelho pregado pela palavra de Deus, no Evangelho pregado por Jesus. Por isso que nos Evangelhos, na leitura dos Evangelhos, Jesus vem dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Então, meus queridos, nós precisamos prestar atenção nisso. E eu quero começar o encerramento dizendo a partir do verso 29, queridos, o que ele diz, de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Porque se não creem na ressurreição, então por que se batizar em favor dos mortos? Então o que acontecia ali naquela religião dos saduceus? Quando alguém que eles amavam morria, e então eles, o irmão, o pai, o filho, algum parente próximo, ou até mesmo algum conhecido da religião, que era próximo daquela pessoa que havia morrido, ia lá e se batizava como se estivesse se batizando no lugar dele. É realmente uma incoerência e até mesmo é uma afronta à nossa inteligência, não é mesmo? Porque
por que se batizar pelos mortos, então? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E eu quero, então, ir adiantando para essa sequência. E porque também, no verso 30, e porque também nós nos expomos a perigos a toda hora. E não estou falando apenas da pandemia que vivemos. E Paulo protesta no verso 31, dizendo, dia após dia eu morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor, que se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita disso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. E ele diz no verso 13, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, e isto eu digo para a vergonha vossa, disse o apóstolo Paulo. Olha só, meus queridos, nós vemos o que a palavra de Deus está dizendo, nós precisamos tomar cuidado com as nossas conversações. Parece que num tempo como esse, quando a gente se encontra com alguém, ou falamos com alguém, ou ligamos às mídias para ver as notícias, parece que a única conversa é quantos morreram, quantos foram hospitalizados, quantos foram para a UTI, quantos foram entubados, e é impressionante que ninguém, normalmente, poucos dão os números daqueles que sararam, daqueles que foram curados, não é mesmo? É meio incoerente, mas é uma verdade. E nós, a Igreja do Senhor, precisamos tomar cuidado com esse tipo de conversação, com esse tipo de entrada no nosso coração, com esse tipo de entrada nos nossos pensamentos, que só fala das derrotas, que só fala da morte. Nós precisamos falar da cura, nós precisamos falar da ressurreição, nós precisamos falar da vida. Nós não queremos falar dos mortos. É imprescindível, né? Todos vão morrer um dia, sim, mas há solução para a morte. A solução para a morte física, é disso que nós precisamos falar. Nós precisamos consolidar e fortalecer a fé daqueles que estão ao nosso redor. Nós precisamos trazer uma luz de esperança para esta geração desesperada. Nós precisamos trazer uma solução. Não se iludam achando que o governo vai ter a solução. Não se iludam achando que os políticos vão trazer uma solução, até mesmo os médicos vão trazer uma solução. Eles fazem parte da solução, sem dúvida nenhuma. Não estou rejeitando essa atuação, de forma nenhuma. Mas eu quero te dizer, queridos, que a solução só pode vir da pessoa do Senhor Jesus. A solução só pode vir através da ressurreição dos mortos, daqueles que creem no Evangelho de Jesus. Por isso, nós não podemos nos enganar e não podemos continuar na prática dessas más conversações. Então eu protesto aqui, querida igreja, deixe de ter as más conversações. E passem a ter as conversações a respeito da palavra de Deus, passem a ter a linguagem da palavra de Deus, da vitória em Jesus, da fé e da esperança, no Evangelho anunciado pelos apóstolos e por nós também. E eu quero te dizer que eles não dá tempo de a gente ver verso por verso, mas do verso 35 até o 49, Paulo desenvolve a ideia de que ninguém pode ressuscitar antes de morrer. E ele usa a figura de um grão, de uma semente. Ele usa a figura do lavrador, que joga uma semente na terra, e essa semente é coberta pela terra, essa semente é sepultada pela terra, então, para então ela germinar. E ele desenvolve a ideia de que o corpo da germinação dessa semente é diferente do corpo da semente que foi morta. Queridos, ele está dizendo que nós vamos morrer na corrupção, mas iremos ressuscitar na incorruptibilidade, nós vamos ressuscitar na retidão, nós vamos ressuscitar naquilo que é perfeito, nós seremos perfeitos como era o plano de Deus, como era o projeto de Deus desde o início, nós seremos perfeitos como Adão e Eva eram perfeitos
feitos antes do pecado. É isso que ele está dizendo, que é necessário então que a gente morra. E eu gostaria de aplicar aqui não apenas a morte física, mas eu quero aplicar aqui também a morte espiritual, a morte emocional, a possibilidade de haver ressurreição, até mesmo para a morte econômica, até mesmo para a morte financeira, até mesmo para a morte das tuas necessidades, até mesmo para a morte dos teus projetos, dos teus planos, dos teus sonhos. Há esperança, há ressurreição para essa morte, desde aqui e agora, desde já, em nome de Jesus. A ressurreição da nossa morte física será no porvir, será no futuro, mas a ressurreição desse tipo de morte na nossa vida pode acontecer aqui e agora e desde já. E eu quero pular agora, meus queridos, para o verso 50, quando ele diz: isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, por isso que é necessário que haja a morte, para que então o corpo glorificado possa herdar o reino de Deus. E ele termina o verso 50 dizendo: nem a corrupção herdará a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Paulo está fazendo aqui uma alusão, possivelmente, ao arrebatamento, e também ao fim do objetivo, ao fim do projeto de Deus com a segunda vinda de Cristo. E ele diz: a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ou seja, nós que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e piscar de olhos. E ele diz: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Olha só a promessa de Deus através do apóstolo Paulo: nós seremos imortais. Para que isso aconteça, precisamos, enquanto somos mortais, precisamos sim morrer, mas também precisamos e podemos ressuscitar para a imortalidade eterna para todo o sempre, em nome de Jesus e através de Jesus. E ele diz no verso 54, e quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. E ele canta um hino dizendo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão, a tua ferramenta de ferida? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Sabem por quê? Sabe por quê, ministério de louvor? Sabe por quê, ministério de intercessão? Sabe por quê, ministério infantil? Sabe por quê, ministério pastoral? Sabe por quê, querida igreja? Sabendo que o Senhor, ou no Senhor, o vosso trabalho não é vão. O Senhor está vendo o teu trabalho, meu irmão, minha irmã. O Senhor está vendo o trabalho que você está tendo para manter acesa a tua fé, a tua esperança, o teu amor. O Senhor está vendo o trabalho que você está tendo para proclamar, para anunciar este evangelho que vos temos pregado. O Senhor está vendo e Ele está prometendo que no Senhor o teu trabalho não será vão. Você tem um galardão que te aguarda na presença do Senhor. Você tem um presente que te aguarda na presença do Senhor. Eu penso, queridos, que se não tivesse nada, só de estar na presença do Senhor já estaria valendo. Sim ou não? Amém? Mas Ele promete que através desse trabalho, pela fé, através desse trabalho segundo a vontade dEle, pela sua palavra,
que nós estamos vivendo, que nós estamos praticando, Ele tem separado para nós um galardão, Ele tem separado para nós um prêmio, Ele tem separado para nós uma posição de destaque, de evidência, e eu me alegro com isso, e por isso eu não me canso, e quero te conclamar, querida igreja, não se canse de anunciar o Evangelho, de pregar o Evangelho. Eu confesso que fisicamente, emocionalmente, até pela idade, eu estou cansado. Alguns irmãos, no decorrer desses últimos 2, 3 anos, têm me perguntado, pastor, você está com um semblante de quem está cansado. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, aqui publicamente, para todos ouvirem, eu estou cansado sim, fisicamente, emocionalmente. O trabalho realmente nos traz uma fadiga, nos traz um cansaço. Mas eu quero te dizer que na fé, na esperança e no amor eu não estou cansado não. Eu estou aceso e eu quero realmente repartir com você, querida igreja, esse fogo do Senhor, essa unção do Senhor, essa fé, essa esperança no cumprimento da promessa de Deus. Na segunda carta aos Coríntios, Paulo fala que tantas quantas são as promessas do Senhor, nós temos nelas o seu sim, e por isso nós podemos nos apropriar da fé e da esperança, e continuar crendo, continuar vivendo com fé, com esperança, com amor, com efusividade, com alegria, como o pastor Duda já tem pregado aqui algumas vezes. Nós podemos viver a alegria do Senhor, apesar de circunstâncias. Muitas vezes, como agora, as circunstâncias são adversas, mas nós podemos viver na alegria do Senhor, que é a nossa força. E quando nós andamos na fé, na esperança e no amor, nós alegramos o coração do Senhor, e o Senhor, quando se alegra conosco, Ele nos fortalece, Ele nos revigora. Então, como diz no livro do profeta Isaías, capítulo 40, aqueles que ficaram fatigados, eles terão revigoradas as suas forças. Os jovens não se cansarão, não se fatigarão, e os velhos terão as suas forças renovadas, revigoradas, e eles voarão alto como águia, com a potência das asas da águia. E é isso que eu profetizo em nome de Jesus para encerrar esse momento, para encerrar essa mensagem por hoje, para que nós então nos apropriemos, para que nós tomemos posição na fé, na esperança e no amor das promessas de Deus, da palavra de Deus, e possamos então anunciar este evangelho de redenção, este evangelho de transformação, a solução até mesmo para a morte, e podemos trazer essa esperança, fazer brilhar a luz de Cristo nesta geração desesperada, nessa geração que vive em trevas. Meu irmão, minha irmã, o Senhor está te conclamando, o Senhor está te levantando, o Senhor está te convocando para anunciar essa palavra, para anunciar essa mensagem em nome de Jesus. Você está pronto? Os irmãos que estão aqui no apoio, presentes, e vocês que estão em casa, podem levantar a mão ou estender as mãos num sinal figurado de que você está pronto para receber esta convocação do Senhor. Aliás, quando esteve aqui, Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso está escrito no livro de Marcos, capítulo 16, verso 15. E ele diz também no capítulo 28 de Mateus, ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Você está pronto para esse chamado de Deus? Você está pronto para fazer parte deste exército de soldados do Senhor, implantando o reino de Deus, do jeito de Deus, segundo a vontade de Deus, para que as pessoas também tenham acesso a esse poder, essa autorização que nós temos, inclusive sobre a morte, através da ressurreição de Cristo, em nome de Jesus. Se você está pronto, queridos, com as suas mãos estendidas, eu te abençoo, no amor de Deus o Pai, não apenas hoje, mas para todo sempre. Eu te abençoo também e profetizo sobre a tua vida a paz de Cristo, para que por todo o sempre, não apenas nesta vida, mas em todo o sempre, você esteja na fé, na esperança e no amor da paz de Cristo. E eu te abençoo e profetizo sobre você, meu irmão, o mover, a unção, o conforto e o consolo do Espírito Santo de Deus, para fazer calar profundamente no teu ser essa mensagem
mensagem, essa anunciação do Evangelho em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Louvado seja o nome de Jesus. Por hoje, boa noite a todos.